Olá, hoje eu estou aqui com uma querida que eu amo, que é uma pessoa fundamental na vida das pessoas e foi e é fundamental na minha vida. E por isso que eu estou trazendo ela aqui nesse podcast, trazendo ela para minha vida no trabalho, a Aline. Ela é uma pessoa que ela consegue mudar a sua chave. Né, Aline? Boa noite. Hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos conversar sobre a importância de ter comportamentos ajustados. É um prazer estar aqui no podcast Lopesame com a Nina, essa querida, é uma querida, né, de uma parceria que começou muito antes dessa conexão sobre pessoas. Verdade. Que se tornou realmente algo muito maior do que nós imaginávamos, né, Nina? É verdade, é verdade. E é tudo sobre pessoas mesmo, né? Mas isso não significa que uma grande parceria não possa iniciar num negócio. Porque eu e a Aline, a gente se conheceu numa mesa de negócios. Sim. Onde ela estava dando um passo da vida dela muito importante, que nada mais e nada menos, Sim. Uma coisa que eu amo fazer, que é o sonho da casa própria. Sim, eu realizei o meu sonho através da Nina. E como tudo, gente, a conexão de pessoas, e a gente sim iniciou uma história, e que eu creio que vai ser por longos, muitos anos. Hoje eu convidei ela, muito especial para mim, e hoje a gente vai brindar Sim. essa nossa relação, que nós temos em comum propósitos alinhados, né, Aline? Sim. E hoje nós vamos brindar a nossa amizade, ao nosso trabalho, aos nossos projetos futuros, né? Nós vamos brindar isso. Sim, sim. Vamos lá, vamos brindar Vamos. a nossa parceria Ao novo tempo. ao novo tempo de gestão de pessoas com comportamento adequado para você se tornar diferenciado no mercado imobiliário. Nós temos aí essa coach maravilhosa, que é minha coach, eu estou entregando de graça para vocês. Olhem, aproveitem. Olha isso, gente. Estou entregando de graça meu tesouro, aquela que ligou a minha chave e que cuida de mim, do meu comportamento, que me chama atenção, que está ali cuidando, que não desistiu de mim. Sim. Né? Ponto muito Obrigada. importante. Obrigada por isso, Aline. Obrigada por isso. Eu sou muito grata mesmo. Meu marido também apaixonado por você. Ah, sempre ele tá falando da Aline, da doutora Aline. Isso, doutora. Da doutora Aline. Me trata com essa Exatamente. nomenclatura. Então, uma a honra. importância de você ter do seu lado pessoas de qualidade que possa agregar valor na sua vida. Ela é essa pessoa. Muito obrigada. Vai brindar agora? Vamos brindar? Então, ó, vamos brindar propósito, né? Exatamente. Gestão de pessoas. Exatamente. A gente tem uma fala lá que quem souber lidar com pessoas e principalmente lidar consigo mesmo, Sim. que esse é o nosso maior desafio, né? As pessoas saberem lidar com elas mesmas, Sim. né, Aline? Porque a gente tem visto comportamentos dentro do mercado do empreendedorismo, que a nossa profissão é uma profissão de empreender. Sim. De pessoas que não estão alinhados, os comportamentos não estão alinhados e diante de um desafio ela se desestrutura. E exatamente o teu papel é fazer com que essa pessoa se alinhe. Isso, Pra se encontre, né, se na encontre. verdade. Para isso ela tem que querer, né? Isso, é uma questão de decisão. Exatamente. E esse é o projeto que a gente tem para dentro da Lopesame Imóveis com a nossa querida Aline, tá? Que a gente vem trabalhando já há algum tempo, Sim. né? E todos os corretores que estiverem dentro da nossa imobiliária vai ter o prazer de ter ela como a coach, gente. Olha que chique isso. Olha só. É exclusividade, hein? É, né? exatamente, exclusividade da exatamente. Lopes. É verdade. Porque, sinceramente, a gente não é alinhado, a gente não é estruturado. E precisa que o outro, às vezes, nos fale, né? Para desmitificar coisas na nossa mente, Sim. né? Mas vamos lá brindar. Vamos brindar. A um novo tempo, a propósito e a pessoas. Exatamente. Delícia. Maravilhoso, gente. É. Propício para o momento. Exatamente. Mas vamos lá, Aline. Me fala sobre o teu trabalho e como que o corretor de imóveis, com a sua mentoria, com a sua ajuda, ele pode se destravar e se tornar um corretor diferenciado no mercado imobiliário.
Vamos lá, Nina. Você que está nos assistindo, é um prazer enorme que, mais uma vez, eu quero deixar isso claro. Estar aqui com a Nina, né, que tem sido uma parceira realmente de propósito, não só de negócio, né, Nina, mas sobre propósito, sobre pessoas. Eu costumo sempre dizer que qualquer performance que nós tenhamos a intenção de ajustar, de modificar, de ter um novo resultado, vai passar pela nossa identidade. Às vezes a pessoa tem uma percepção equivocada, ela tem um problema específico em alguma área e ela acredita que apenas resolvendo aquilo, ela vai ter todos os resultados que ela gostaria. Então, por exemplo, às vezes, vamos pegar o exemplo do corretor, né? Eu tô com uma dificuldade de venda, eu tô com uma questão, né, de poder concluir, de poder fechar meus negócios, e quando eu melhorar essa área, tudo vai ser diferente. Mas a questão é entender de onde que vem aquela dificuldade. E entender também que mais do que um ponto específico ali dentro daquele pilar, que a gente chama de pilar, são as áreas da vida, pode ter outra questão em outro pilar que a pessoa não está nem imaginando. Que Exatamente. Está sendo justamente o fator que está implicando na performance daquele vendedor. Isso tem a ver com mentalidade, isso tem a ver com sistema de crenças, Exatamente. Isso tem a ver com autopercepção. Exatamente. Né? Se eu não acreditar em mim, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Se eu tiver um pensamento inconsciente de que eu não sou capaz, as pessoas também não vão me achar capaz. Se eu tiver um pensamento inconsciente de que eu não sou, não mereço, por exemplo, não mereço aquela venda, não é algo que você pensa conscientemente, mas se tiver no seu inconsciente uma memória atrelada a alguma experiência que você viveu, que diga pra você que você não é merecedor daquele resultado, certamente você vai ter um comportamento que vai te levar para uma autossabotagem. Então, e eu vivo isso no dia a dia, tá? A dor, né, do nosso time, que o time de corretor de imóveis dentro de uma imobiliária normalmente há muita rotatividade. Então tem pessoas e pessoas. E eu enxergo isso que você está falando em alguns, em vários, numa demanda muito constante. Eles se sabotam quando eles não acreditam neles mesmos. Sim. Então, como nós temos uma profissão que já não dá muita garantia, porque é empreendedor, não tem carteira assinada, então ele depende única e exclusivamente de estar com a mente dele no positivo, ligado no positivo. Na identidade dele, né? Exatamente. Convicto do que ele pode. Como ele está fragilizado emocionalmente, a mente dele está fraca, ele se auto-sabota, ele não acredita que ele pode vender. Então, assim, eu, né, me descobri há pouco tempo, você foi uma das uma profissional que me ajudou nisso, porque eu era aquela empreendedora que tinha um restaurante, que tinha uma loja de roupa, que tinha um salãozinho de beleza, e quem eu era? No final das contas, eu não era ninguém. E aí, quando eu startei na pandemia, né, o que eu vou fazer? Incrível, Aline, quando você define quem você é, e você tem propósitos alinhados com o que você faz e entrega, Isso. O mundo abre para você. As portas se abrem. Exatamente. Você começa a declarar isso na sua vida, você consagra o teu trabalho, né? Igual a gente fez na nossa inauguração, a gente consagrou a franquia da Lopes Imóveis nas mãos de Deus. Sim. Né? O que aconteceu? A gente tem um propósito. Então, todo mundo que entrar naquela imobiliária tem um propósito. Então, as coisas começaram a melhorar. E eu, diante de situações adversas, dificuldades financeiras e dificuldades com a minha mente, eu comecei a enxergar as coisas evoluindo. Então, assim, é muito importante isso que você está falando, né, do corretor se descobrir. Não só do corretor, mas do empreendedor em todo o ramo dele. Se descobrir. Quando ele se descobre e fala, é isso que eu quero ter uma cafeteria, ele vai entregar o melhor café da região, da vida dele. Sim. Então, quando eu me descobri que eu era assim uma corretora e era feliz e grata por isso, eu comecei a fazer um trabalho me doando para os clientes. Cada cliente que chega até mim com o sonho da casa própria, para mim é um desafio. Eu quero resolver
aquele problema do cliente. E eu transmito isso com tanto amor, que eu acabo contagiando e levando esse cliente para a vida, muitas vezes. Sim, é verdade. Né? Então, eu acho que esse é quando você definiu o que você quer ser e fazer, né, numa definição. E não para por aí. Uma vez definido, e a gente tem que continuar. A gente vai dando continuidade nesse processo. Exatamente. Eu posso compartilhar do meu exemplo de vida? Eu gosto sempre de falar, né? Quando eu atendo as pessoas, quando eu faço alguma live, dou algum treinamento, eu gosto sempre de usar o meu próprio exemplo, né? Do que eu vivi, porque o que eu ensino é sobre o que eu vivi, né? E Sim. o que eu ainda vivo. Eu já tinha trabalhado alguns anos atrás. Se você me perguntasse alguns anos atrás se eu imaginava que eu seria treinadora de pessoas, que eu ajudaria pessoas a alinhar a identidade, a mentalidade delas, a entender o sistema de crenças, nunca isso passou na minha mente há anos atrás, né? E eu cheguei a trabalhar de vendas. E você falou um ponto aí da autossabotagem, dos desafios, né? Você trabalhar como um empreendedor tem riscos. Muito. Um empreendedor tem desafio. É claro que um determinado perfil comportamental vai contribuir ainda mais. Sim. Vai facilitar a desenvoltura de um empreendedor. Sim. Mas qualquer pessoa, independente do perfil, pode ser um empreendedor. Uhum. Mas aí a importância. Por exemplo, eu trabalhava de vendas, eu tinha potencial. Qual era o meu ponto? As pessoas enxergavam em mim o que eu não enxergava. Então, por eu não enxergar, um mês, por exemplo, eu batia minha meta, eu superava, eu tinha uma excelente comissão no outro mês, e aquilo me intrigava. No outro mês eu não batia. No outro mês eu ficava pouco acima dos 50%. E eu me questionava por que num mês eu era tão boa e no outro eu tinha uma queda tão grande. E eu ouvia da minha superiora, na época da minha supervisora, você é boa, né? Ela tinha planos para mim, enfim. Naquele tempo tinha um questionamento e eu não sabia responder. Com o passar dos anos, né, deixei esse emprego, até que eu fui realmente mais ali intensamente vivendo situações que foram me levando para esse caminho, de eu perceber, de eu entender, de eu ter uma consciência de que tinha algo que eu precisava compreender sobre mim que eu não estava compreendendo. E era justamente sobre essa questão da autoimagem, da percepção. A minha identidade era distorcida. Então, por mais que eu tivesse inteligência cognitiva, por mais que eu tivesse uma fala boa, por mais que eu tivesse ali uma bagagem, uma experiência, mas o sistema de crenças que eu alimentava, que eu tinha naquele momento na minha vida, ele me sabotava. Cita alguns exemplos de crenças que sabotaria uma pessoa que trabalha na área de vendas a não performar, para o corretor entender. Sim, vamos lá. Então, a crença de capacidade. Uhum. Né? A crença de capacidade, todas as crenças, a crença quando ela está disfuncional, tá? E isso, para que você entenda, independente de você acreditar ou não, vai continuar sendo uma verdade. Você funciona assim, todo ser humano funciona assim. Nós temos um sistema de crenças que, quando você não interage com ele, ele é passivo, ou seja, você vai receber as informações, não vai ter filtro e vai se comportar automaticamente, baseado nas suas experiências, naquilo que você viveu, naquilo que você já sentiu, nas suas memórias. Entendi. Quando você começa a fazer esse processo de se perceber, por exemplo, um exemplo simples, os pensamentos que passam na sua mente corriqueiramente. Você tem mais pensamentos de esperança, mais pensamentos de otimismo, ou mais pensamentos, de repente, de fracasso, de perda? Sabe? Isso reflete, é um exemplo. Isso reflete. Então, vamos lá. Isso tem a ver com esse desequilíbrio da identidade. A gente, no nosso meio, né, de desenvolvimento pessoal, a gente chama da pirâmide. Nós temos uma pirâmide, a pirâmide do indivíduo. Existem 3 crenças principais: identidade, capacidade e merecimento. Sendo que a identidade é a base. Certo. Eu não sou importante pelo que eu faço ou pelo que eu tenho. Eu sou importante por quem eu sou. Só que de onde vem isso, Aline? Como é que isso se forma? Isso se forma lá na infância. Uhum. Do 0 aos 12 anos, ainda quando a gente está na barriga da mãe. Tudo que ouvimos, vimos e sentimos, toda experiência vivida por repetição ou por forte impacto emocional vai contribuir. E afeto de pai e mãe, o relacionamento, né, de paternidade, de maternidade na nossa vida, tudo isso vai influenciar nessa estrutura para que o indivíduo cresça com uma identidade emocionalmente, para que ele cresça emocionalmente saudável, com uma identidade alinhada. Ele precisa ter
tido, por exemplo, situações de validação, ele precisa ter ouvido que ele era importante, que ele era inteligente. Então, toda essa construção de comunicação, de experiências vividas, vão estruturar essa identidade. Quando há uma falha ali, quando a criança não recebe o que ela precisou receber, aquilo vai sendo, por exemplo, se uma criança só era elogiada quando ela fazia algo muito importante, quando ela tirava uma boa nota, por exemplo. Então ela pode crescer com aprendizado disfuncional de que ela é importante pelo que ela faz, porque ela não tinha uma validação naturalmente, no dia a dia. E aí, por exemplo, duas vertentes, né? Eu ia falar sobre os dois lados. A disfunção tem dois lados. Ou ela pode levar a pessoa a, por exemplo, uma procrastinação, porque ela tem uma crença de que ela não é capaz, então se ela não é capaz, inconscientemente ela nem vai fazer. Ou ela vai fazer e vai parar no meio do caminho. Ela vai, por exemplo, num corretor, ele vai começar uma negociação, daqui a pouco ele mesmo vai sabotar, vai cancelar a visita e vai dar uma desculpa, porque na mente dele, no inconsciente, existe uma crença de incapacidade. Não sou tão bom. Não, isso eu não vou conseguir. Chegar lá, eu não vou conseguir convencer esse cliente. Eu não vou conseguir, sabe? Isso tá no inconsciente. Ele não tá pensando isso ali racionalmente. Tá lá no subconsciente dele. Então, partindo desse princípio aí, a gente entende, então, a importância Sim. de ter um profissional dentro da empresa cuidando dessa parte que é a mente do profissional, a mentalidade, para que ele possa se descobrir, entregar mais para ele e para a empresa. Então, o que você sugere, né, para Lopes Imóveis, que a Lopes faça como rotina, como seja algo integrado na cultura da empresa, dentro desse tratamento? Qual o diagnóstico que você dá de ação para que nós possamos ser uma imobiliária referência no mercado imobiliário de Campo Grande e saber lidar com o corretor? Sim. Então, o primeiro passo, o passo mais importante, entender o perfil da pessoa é fundamental, né? Porque você tem equipes e às vezes a abordagem que você tem com um corretor não vai funcionar para o outro. Verdade. Porque cada perfil comportamental tem uma linguagem. Requer. Então, quando a gente entende de perfis, quando a gente entende de pessoas nesse sentido da essência, porque existe uma essência que você tem a sua, eu tenho a minha, cada pessoa tem a sua. Ou um perfil isolado, ou uma combinação de perfis. E para isso existe a ferramenta que é um mapeamento de perfil comportamental. Eu trabalho com a metodologia DISC. Então, quando a gente faz uma análise de perfil comportamental, você ali já vai ter uma gama de informações para poder entender aquela pessoa. Entendi. Para poder entender as fraquezas, a força que ela tem, a habilidade natural. Isso vai te ajudar, por exemplo, a compor uma equipe com mais qualidade, a contribuir para uma maior produtividade, porque você vai saber locar as pessoas da forma certa. Então, esse é um ponto importante. Uma outra questão que eu considero relevante, você falou da cultura da empresa. Trabalhar questões que, aparentemente, algumas pessoas podem achar assim, é bobagem, mas não é. Quando eu falo aqui da questão da crença de identidade, de capacidade, e que da onde que ela vem, a questão da validação, a questão, né, do elogio, do afeto, isso faz uma total diferença também no ambiente corporativo. Certo. Quando a pessoa ela tem um ambiente que proporciona a ela essa segurança psicológica, onde tem uma validação, onde tem uma conversa, onde uma coisa simples, por exemplo, iniciou o expediente, porque eu sei que, né, a questão da venda, fica todo mundo por fora, os clientes, separar um momento, vamos fazer um momento de gratidão. Gratidão é um antídoto emocional. Então, por exemplo, às vezes a pessoa já vem de casa com uma bagagem, ela tá com problemas, ela tá com questões ali que ela não resolveu, e ela tá diante de um grande desafio, ela tem uma venda para fechar, e ela tem as crenças dela, e ela tem todo um contexto interno na mente. Mas parar 5 minutinhos e olhar e perceber 3 coisas que ela pode agradecer. Isso já vai trazer uma química positiva dentro do organismo dela, da mente dela. É verdade. Entende? Então, vai gerar esse ambiente de maior segurança psicológica. Isso também contribui muito. Verdade. Fora isso, é claro, né?
a empresa, ela tá contribuindo, ela tá investindo, mas é importante que cada pessoa, cada indivíduo entenda que precisa também fazer um trabalho individual. Por mais que a empresa venha nutrir, a empresa vai nutrir para trazer a consciência, a empresa vai nutrir para contribuir naquilo que ela pode. Mas cada tem pessoa a sua precisa. Isso aí, buscar. É o que a gente chama de autorresponsabilidade. Certo. Você não vai mudar seus funcionários. Certo. E nem um funcionário seu vai mudar você. Porque às vezes as pessoas argumentam, porque se a minha diretora, se a CEO fizesse isso ou fizesse aquilo, né? Uhum. Se o meu gerente, já vou dar uma chave para você. A autorresponsabilidade. Ninguém muda ninguém. Só tem uma pessoa que você pode mudar e é você mesmo. Sim. Se você não alcançou tal resultado que você queria, por que você não alcançou? O que está faltando? O que pode estar sabotando você? Verdade. O que de fato você quer? E assim, quando eu tenho esse profissional equilibrado, estruturado mentalmente, óbvio que ele vai saber se comportar Sim. de forma assertiva diante das adversidades, Sim. diante de uma negociação, de uma mesa. Ele vai conseguir se comportar diante de um desafio dentro da empresa, Sim. com opiniões divergentes. Você vai ter um comportamento diferenciado, né? Então, é importante o profissional, né, ter essa consciência de que sim, ele precisa fazer uma análise do comportamento dele para que ele possa tá fazendo um investimento onde ele precisa ser investido. Isso aí. Tá? Então, esse teu trabalho eu acho muito importante, necessário, como eu falei, para todos os segmentos, para todos os profissionais. Então, Aline, como para mim é importante fazer essa mudança de mentalidade, que o nosso mindset ele precisa estar em equilíbrio para que a gente possa trabalhar a nossa inteligência emocional. E isso impacta diretamente na vida do profissional empreendedor, principalmente na do corretor, Sim. que oscila muitas vezes os ganhos dele, né? Tem mês que ele vende pra caramba e tem mês que ele não vende. Então ele precisa ter uma mente educada financeiramente para que ele consiga administrar esses valores, né? E quando ele não tem essa identidade definida, né? Isso. Ele acaba não tendo o equilíbrio. Porque o que vai acontecer? Quando a gente não sabe quem a gente também não vai saber a mentalidade que a gente está nutrindo. Sim. Então, existe a mentalidade de abundância e existe a mentalidade de escassez. Porque existem as crenças, por exemplo, crenças sobre dinheiro. Quais foram as crenças que você ouviu, aprendeu na sua infância sobre dinheiro? Dinheiro é bom, dinheiro é sujo, dinheiro é bênção, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é difícil. Uhum. Tudo isso, sabe, Nina, vai compondo o nosso sistema. Então, como é que você descobre se você tem uma crença financeira positiva, saudável, e isso vai levar você, vai apontar você para essa questão? E está muito ligado também, esse exemplo, no cliente, que quando vem até nós... Essa percepção também vai acontecer. Ele tem uma renda de 10 mil reais, mas ele não consegue ter o dinheiro para documentação. Sim. Isso é muito comum, né? Ele não se programa, né? Porque gasta mais, isso é muito comum, né? Sim. No Brasil, nas pessoas, gastar mais do que recebe. E esse tipo de equilíbrio emocional, esse autoconhecimento, essa consciência que você vai ter, você vai se ajudar também a administrar o lado financeiro. Todas as áreas. Né? Todas as áreas. Não tem jeito. Para você atingir um objetivo, você tem que se educar emocionalmente. Isso. É o tal equilíbrio emocional. É a inteligência, né? A gente chama inteligência emocional. À medida que você desenvolve, como você desenvolve inteligência emocional? O que é a inteligência emocional? É a conexão comigo para eu extrair o melhor de mim e extrair o melhor do outro. E quando você tem esse equilíbrio, você automaticamente, quando se conecta a pessoas, você gera conexão. Negócios também. Isso aí. Então, negócios são feitos com pessoas. E quando você não tem equilíbrio emocional, você não consegue se conectar. Isso. E aí é que está o grande fator de necessidade do empreendedor e do corretor de imóveis.
quando ele consegue ter esse equilíbrio emocional, ele vai bailar nas vendas, porque quem está comprando são pessoas. E ele tendo esse equilíbrio emocional, ele vai se conectar com o maior número de pessoas, Sim. ele vai fazer o maior número de negócios. Então, a importância de você saber quem você é, para você entregar o melhor que você tem Isso, profissionalmente, exatamente. ou de repente, não, eu preciso melhorar em tal ponto da minha vida, você vai lá e vai melhorar. O trabalho que a Aline faz, ele entrega para você isso, né? Isso, é a Você- consciência, trabalha a consciência. Você né? precisa melhorar em tal ponto. Isso. E você precisa assimilar isso e ir lá naquele ponto e trabalhar aquele ponto, tá? Então, quando você tá tudo equilibrado, a prosperidade começa a vir. Sim, e não tô falando de dinheiro, eu tô falando de prosperidade, de relacionamento. Vai melhorar o relacionamento com o seu filho, com a sua esposa, dentro do seu trabalho. Você não vai se aborrecer As relações, porque algo né? te contrariou. Isso. Com isso, você vai estar uma pessoa mais amável. O cliente vai gostar de você. Porque existe aquelas pessoas carrancudas que atendem por atender. Eu já fui atendida assim, Sim, por um profissional vendedor. E existe aquelas pessoas que você nem queria comprar, mas a pessoa foi tão maravilhosa com você, Isso. você se conectou tanto gerou, com ela, é. que gerou aquele desejo de você comprar. Isso aí. Então Nós você somos movidos por isso, né? empreendedor. Por conexão. precisa trabalhar isso em você, Isso. né? Para que você consiga exalar amor, profissionalismo, A capacidade alegria. de superar, né? De lidar com os Exatamente. desafios, E de ser resiliente. Tá, eu tô com um problema lá em casa. É lá em casa. Entrou na empresa, você tem o equilíbrio de estar ali para fazer o óbvio, né? Aí é o tal equilíbrio. Gente, eu tava falando com o Bruno, que é meu diretor de lançamento, ele tá com uma fala que eu tô amando, que é: quem souber lidar com pessoas vai ficar rico. É isso aí, gente. Entendeu? Esse é o caminho mesmo. Esse é o segredo do Esse é o sucesso, segredo. saber lidar com pessoas. Tem vezes que eu ouço assim, mas você deveria ter sido mais. Você acha isso? Eu não. Eu ouço a minha consciência. Eu sou capaz de falar o que eu preciso falar na hora que eu preciso falar. Não é na hora que você acha que eu E do tenho meu pra falar. jeito. E porque do meu cada um jeito. tem uma comunicação, tem Isso todo aí, esse contexto, Isso aí. né? Aí depois passa, acontece uma fala. Eu falei, viu? Essa é a hora de eu falar. Então, a maturidade te leva a ter essa consciência, né? Isso. De a hora que você tem que falar. Nem tudo precisa falar, Isso. né? Então, como é importante a gente se descobrir, como é importante a gente saber lidar com nós mesmos. É até a questão da nossa vulnerabilidade, Nina. Que Sim, ainda não tem existe perfeição. Não, e não Em quer nós. dizer que você tá equilibrado, que Não você vai existe. surtar uma hora. Tudo bem se você surtar. Só que a questão é o que eu vou fazer com aquilo. Por Sim. exemplo, eu não acordo. Eu costumo dizer isso para as pessoas quando eu converso minhas mentoradas. Eu não acordo todos os dias 100%. Não. Nossa, Alice no País das Maravilhas, Não. tudo muito bem. Ainda Não. mais nós Só mulheres. que eu tenho uma consciência de quem eu sou. Sim, Então, não é o que acontece comigo que vai me definir. sim. É como você vai se Como eu comportar vou lidar com diante aquilo? do que tá Então, acontecendo. a vida tem desafio, tem frustração. E Né? tudo Você bem. vai receber não, Sim. você vai ter que dizer não. Sim. Então, à medida que você se Falar conhece... nisso, falar em não, profissionalmente, por trás dos bastidores lá da empresa, teve um não que eu tive que dar essa semana passada. E a pessoa tinha um papel de liderança, literalmente se esborrachou no chão chorando Sim, por causa então, do meu não. a nossa capacidade de receber não, de ouvir não, de dar não, tudo isso passa pelo contexto, Então, quando você não da está identidade, da equilibrado mentalidade. e você é isso aí. líder e você recebe o não e você não consegue administrar o não, você põe tudo a perder. Isso aí. Para Então, si assim, mesmo e para os outros também. Exatamente, exatamente. Então, é sim importante o trabalho que você faz. E eu sou grata por isso e quero sim ter você do meu lado nos nossos Prazer. projetos, a gente falando com as pessoas sobre o que elas têm que melhorar para se tornar um profissionais bem-sucedidos. Sim, E assim, eu vou estar amando essa nossa caminhada com certeza. Vai ser com a doutora, incrível. com a doutora Luciana, que é Sim, o vai ser nosso incrível. setor jurídico. Isso. Então a gente está alinhado e vou entregar um trabalho maravilhoso para vocês, né? E enfim, Aline, vamos brindar mais uma vez? Vamos brindar. Vamos brindar, porque a vida, Vamos, ela isso tem que aí, ser gente. comemorada e brindada. Identidade. Exatamente. Você precisa saber quem você é. E não, Porque quando você sabe quem você é, você sabe o que você pode e o que você merece. e não importa onde você tá, o que Exatamente. está acontecendo com você, você sim é capaz de conseguir Isso. resolver.
Então, assim, dá um passo para trás para dar um impulso para frente. Isso. Procura trabalhar o emocional, procura um profissional, Isso. procura estar do lado de pessoas que têm essa energia positiva, né? E isso faz toda a diferença na nossa caminhada de mulher, de empreendedora, Sim. de mãe, de esposa, né? Em Isso todas as faz áreas da nossa toda vida. a diferença, tá? Então, é isso aí, gente. A gente vai terminar por aqui. Aguardem o nosso próximo episódio de Brinde às Empreendedoras Sim. do mercado de Campo Grande. Quem quiser fazer parte do nosso time, as nossas portas estão abertas. Lá nós vamos tratar de você, das suas deficiências, colocar você no mercado imobiliário de forma assertiva. Eu tenho um método validado para você ganhar dinheiro no mercado imobiliário aqui de Campo Grande. É só procurar a gente.